Bom, então, bom dia a todos. A gente vai começar agora o estudo do livro Pão Nosso. Antes de iniciar, a gente vai fazer só uma prece inicial. Bom dia a todos que estão aqui presentes e online também. Então, vamos pedir ao Senhor Jesus que nos intua, que nos auxilie, que possa trazer todo o direcionamento e ensinamento através desse estudo do livro Pão Nosso de hoje. Permaneça conosco, Mestre Jesus, e nos abençoe. Então, agora a Graciela para começar o estudo de hoje. Assim seja. Bom dia, noite presente, aqui na biblioteca da live. Hoje o estudo do Pão Nosso será do capítulo 62, Jesus para os homens. Vou começar aqui lendo um trechinho de Paulo aos Filipenses. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Nessa passagem aqui de Paulo, a gente vê como Cristo se diminuiu para estar no meio da gente. Cristo, o Espírito perfeito, puro, está num plano muito superior ao nosso, mas por amor a gente, por amor ao trabalho de Deus, Ele se fez pequeno, Ele se fez presente no nosso meio, Ele se diminuiu. Para vocês entenderem, o plano que Cristo habita hoje é um plano muito perfeito. E Ele desceu o plano que Ele habita para o nosso, que é um plano bem mais imperfeito. Nós somos muito impuros, muito imperfeitos ainda. Então, Cristo, Ele se diminuiu para estar aqui com a gente. Ele nos mostrou o que é realmente a obediência à vontade de Deus. O Mestre desceu para servir. Olha que bonita essa passagem. Ele desceu, como eu falei, né? Cristo desceu o plano que ele estava, um plano de perfeição, um plano onde não há essas misérias, né? Para conviver com a gente. E ele nos mostrou que ele se diminuiu, mas ele não perdeu a sua grandeza. Porque quantas e quantas vezes nós, seres imperfeitos, a gente tem medo, receio de se diminuir, né? Para poder agradar a vontade de Deus. Quantas vezes nós somos capazes de renegar o nosso orgulho, ao nosso ego, de nos diminuirmos para poder cabermos na vontade de Deus. Deus nos faz tão pouco, né? Quantas vezes a gente não consegue isso? Nós, seres ainda tão perfeitos, e Cristo desceu do plano que Ele estava para nós. Ele se diminuiu para nos servir. Ele diminuiu-se, mas Ele não perdeu a sua grandeza. Ele soube servir com o coração. E, acima de tudo, Ele soube como tocar outros corações com a sua humildade, com a sua obediência. Do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à multidão. O Cristo ele desceu para dar amor entre nós, de uma forma tão simples, tão humilde, para trazer a nossa realidade de hoje, na pobreza. Ele nos mostrou que para a gente ser grande, a gente não precisa de bens materiais. Ele nasceu sem um teto, sem um lar, perseguido, numa manjedoura onde eram nascidos animais. Quantos de nós seremos capazes de nos diminuirmos até o ponto? Do infinito à limitação, da glória à carpintaria. Jesus saiu do infinito, de onde ele não precisava nem da matéria para viver. Ele saiu da glória e veio para a carpintaria. Nasceu simples, humilde, pobre, foi filho e viveu como carpinteiro. Vocês imaginam que Cristo construiu o nosso mundo que nós habitamos hoje? Ele se diminuiu e viveu aqui de forma simples, construindo móveis, construindo casas,
renúncia que nós, ainda hoje, não somos capazes. Não somos capazes pelo nosso ego, não somos capazes pelo nosso orgulho, que eu acho e acredito de forma pessoal que a maior chaga ainda da humanidade é o orgulho. Porque o orgulho nos impede de fazer tantas coisas, nos impede muitas das vezes de poder dar uma palavra amiga para o irmão, nos impede de perdoar, nos impede de deixar de lado aquela mágoa que nós carregamos por toda a vida, aquela mágoa que só Deus sabe que tem no nosso coração. Uma mágoa que muitas das vezes é um peso tremendo que a gente carrega, mas que a gente carrega só por causa do nosso orgulho. Vocês percebam que quantas e quantas amarras nós vivemos, quantos e quantos pesos nós carregamos pela falta de abnegação, por não sabermos nos renunciar ao nosso ego e ao nosso orgulho. Quantas e quantas dores nós ainda vivemos pelo nosso orgulho. Continuando aqui, da divindade dos anjos, da miséria dos homens. Cristo saiu do plano superior, do plano de perfeição, onde lá só existem espíritos tão perfeitos quanto eles. E como tem no livro dos espíritos, né? O que acontece após a nossa última encarnação? O que seremos nós? Seremos puros, espíritos puros e perfeitos. E Cristo trouxe isso para a gente, que é uma meta, que todos nós podemos alcançar essa perfeição. Deus saiu da divindade dos anjos à miséria dos homens. Ele desceu do seu estado de pureza e habitou entre nós, nas nossas misérias, nas nossas faltas, nas nossas imperfeições. Da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores. De governador do mundo a servo de todos. Porque nós conhecemos a história do Cristo. Cristo serviu do dia que ele nasceu ao dia que ele se elevou aos altos. Desde a sua infância até o seu último dia de vida encarnada no plano terreno que nós vivemos, ele serviu. Ele serviu com simplicidade, ele serviu com amor, ele serviu com paixão, a verdadeira paixão. De credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido. O Cristo, ele foi perseguido mesmo antes de ele nascer. E sabemos da história que Maria, para poder dar a luz ao Cristo, teve que sair às pressas com seu marido José, seu protetor, para poder ter o seu filho. Perseguido antes do nascimento, o Salvador veio e ficou no desamparo. De emissário de amor de Deus, a vítima do ódio. Porque nós, enquanto encarnados hoje, quantos e quantos Cristos não batem à nossa porta? A quantos e quantos Cristos nós não viramos as costas? A quantos e quantos Cristos nós viramos o rosto? Porque o Cristo esteve encarnado há 2000 anos atrás, mas o Cristo continua hoje no nosso irmão. De Redentor dos séculos, aprisioneiro das sombras. De celeste pastor, a ovelha oprimida. Bom dia. De poderoso trono, a cruz martíria. Do verbo santificante ao angustiante silêncio. Do verbo santificante ao angustiado silêncio. Deus a vida toda, Cristo pregou a vida toda enquanto esteve encarnado, e todo o seu trabalho de levar a palavra de Deus a todos os homens, a todas as classes. Quantas e quantas vezes ele usou-se do silêncio de quando levaram a mulher adúltera e provocaram para que ele acusasse. E qual foi a resposta dele?
Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não a julgou. Será que nós hoje conseguiríamos ter esse discernimento? Quantas e quantas vezes a gente escuta às vezes aquela fofoca que tem na rua, no bairro, e a gente não sabe a verdade e a gente fica com aquele julgamentozinho na cabeça da gente, não precisa nem comentar. Mas a gente julga, porque nós ainda somos imperfeitos. Aos publicanos que perguntaram a Jesus se era permitido pagar imposto. Jesus não revelou. Jesus apenas disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E silenciou. Todas as vezes que Jesus foi indagado, todas as vezes que Jesus foi provocado, ele só passou a mensagem de Deus e permaneceu em silêncio, na sua humildade, na sua simplicidade. Jesus, ao longo de sua vida, quantas oportunidades ele teve, que como nós não teríamos a capacidade de silenciar, nós não teríamos a sabedoria de silenciar, nós não saberíamos controlar os nossos próprios instintos, porque ainda evoluído que nós somos, mais do que os animais, nós ainda muitas das vezes seguimos e somos conduzidos pelos nossos instintos. Nós usamos de nossa racionalidade, de nossa sabedoria. Jesus, quando passou pelo Calvário, Jesus foi traído, ele silenciou a traição. Quantos de nós hoje suportamos isso? Com abnegação, com obediência, com resignação, porque ele foi traído por um amigo. Quantos de nós teríamos a bondade no nosso coração para perdoar o amigo que nos traiu? Jesus perfeito, ser perfeito que habitou a terra, nunca fez nada de errado enquanto encarnado. Foi julgado, foi jogado ao lado de ladrões, e mesmo ao lado dos ladrões, ele permaneceu em silêncio, o angustiante silêncio. Jesus, em todo o trajeto do Calvário, ele foi surrado, ele foi humilhado, ele foi escarrado. Em todo o percurso, ele estava no seu silêncio angustiante. Quantos de nós hoje no nosso dia a dia, pela menor ofensa que nós recebemos, pelo aquele olhar torto que às vezes a gente acha que o nosso irmão nos dá, a gente consegue silenciar, a gente não tem aquele ímpeto de revolta, às vezes aquela sensação de ir lá tirar satisfação. Por que você está fazendo isso comigo? O que foi que ele fez? Pelo menos eu tiro por mim. Eu posso não falar, mas eu penso. Penso muitas das vezes. E na hora que eu paro para pensar e refletir do que eu estou pensando é que eu vejo. Eu já estou me desviando. Então, assim, Cristo, ele esteve encarnado para nos mostrar qual é a meta das nossas vidas. A meta é. Porque Cristo já foi um ser perfeito como nós. Cheio de falhas, cheio de erros, cheio de orgulho. Mas na escala da evolução, através do trabalho, do amor e da caridade, ele conseguiu o estado de pureza e de perfeição. E hoje ele trabalha para que nós, irmãos, tão imperfeitos e impuros, a gente possa seguir na nossa caminhada. Continuando aqui. Dos braços dos amigos ao contato de ladrões. Vocês já se imaginaram sair do conforto da sua família? Do conforto do seu lar? Na sua rotina, que é tanto reconfortante? E se ver jogado no meio de ladrões, no meio de pessoas que a gente despreza. Que muitas das vezes a gente só esquece que aquele irmão está em erro, mas ele é um irmão e filho de Deus como nós.
Será que a gente teria essa paciência, a gente teria essa sabedoria de não se revoltar com Deus? Vocês já imaginaram o Filho de Deus, que é assim como nós, mas o Filho perfeito, encarnou aqui na terra como Cristo, viveu todas as mazelas possíveis, sem nunca ter feito nada de errado, sem nunca ter pensado em nada de errado, de só ter feito bem durante toda a sua vida terrena, da hora que nasceu até o momento que ele começou o trabalho de pregação do Evangelho. Ele se veio preso, escorraçado da sociedade, preso entre ladrões, sem ter feito nada, humilhado por Pilatos, principalmente quando ele pergunta: cadê o teu Deus? Ele veio para nos mostrar onde Deus deve estar, que é no nosso coração. Em momento nenhum Jesus perdeu a fé em Deus, porque ele sabia onde era que ele deveria estar e para onde ele voltaria. E é essa fé que nós precisamos viver hoje. Uma fé que a gente pensa, mas que muitas das vezes no nosso dia a dia, quantas e quantas vezes nós não vivemos? Quantas e quantas vezes na primeira dificuldade a gente já está com aquele mau humor, já se revolta. Quando uma coisa não sai como programado, a gente já se revolta com Deus. Às vezes até quando a gente acorda de manhã, vai fazer o café, acabou o gás. Quantas e quantas vezes, das pequenas coisas, a gente não consegue exercer a fé plena? Porque quando a gente está precisando de um pedido assim, especial, de uma aprovação muito grande, a gente se lembra de Deus, né? A gente reza a Deus pelo emprego, a gente reza a Deus pelo bom trabalho, mas a gente só se lembra de Deus nas coisas grandes. E Deus está em tudo, das pequenas às grandes. E quantas vezes nós não nos lembramos de Deus nas coisas pequenas, porque nada é pequeno para Deus. Durante o estudo que eu estava fazendo, para poder trazer aqui para vocês, eu li e reli esse pequeno capítulo várias e várias vezes. E cada vez que eu lia, me aparecia assim, uma intuição diferente, interpretação diferente. E eu quis trazer muito isso para a nossa realidade. Porque nada serve do que está escrito no livro se a gente não entender e a gente não souber viver. Porque foi para isso que Cristo veio, para nos mostrar como viver, como sermos filhos de Deus. Então a mensagem de Emmanuel, que também era muito bonita, e eu acho muito interessante porque simplifica tudo. Somente nas linhas morais do Cristo é que alcançaremos a humanidade real. E o que é essa humanidade real? É saber viver na fé, é saber viver no amor, é saber exercer a caridade de forma mais genuína, sem interesse, sem segundas intenções, sem achar que a gente vai fazer algo bom, uma caridade para o nosso semelhante, porque Deus está vendo. Porque eu vou fazer isso porque eu quero uma graça. Eu quero que Deus resolva uma situação na minha vida. Não é assim que funciona. Existe sim uma troca. Mas a troca não é com Deus. A troca somos com nós mesmos. Porque o bem que nós fazemos ao nosso irmão, nós estamos fazendo a nós mesmos. Cristo, de doador da vida eterna, é sentenciado no vale da morte. Quantas e quantas vezes hoje nós ainda sentenciamos o nosso irmão? Não de forma prática, física, ao vale da morte. Mas quantas e quantas vezes nós ainda fazemos isso com o nosso irmão? Quando a gente não perdoa, quando a gente vira as costas. Às vezes o nosso próprio parente está passando por uma situação difícil. É a situação que às vezes eu escuto, que é mais comum, acho que vocês já escutaram também. Quando a gente escuta essa expressão:
Eu lavei minhas mãos. De que você lava suas mãos? Porque nós estamos aqui para ajudar o irmão. A partir do momento que eu lavo as minhas mãos, que eu me isento de qualquer responsabilidade, eu estou sim jogando meu irmão no vale da morte. Estou deixando meu irmão desamparado. Quantas e quantas vezes a gente renega os nossos familiares, o nosso amigo, aquela pessoa que mais precisa da gente ao vale da morte? Porque quando a gente fala vale da morte, a gente só remete aos tempos antigos, né? Onde tinha as penas de morte, onde tinha os duelos. Hoje a gente não vê isso de forma muito prática, apesar de a gente ainda conviver com certa violência, né? Mas eu gosto de trazer isso para a nossa vida. Porque não há dadas proporções da morte física. Mas quantas e quantas vezes a gente mata o irmão? Pela palavra, pela falta de afeto, pela falta de caridade. Quantas e quantas vezes a gente não diz, aquela pessoa morreu para mim. Olha que forte. Teu irmão está vivo. Está precisando. Porque o irmão, ele é igual a nós. Se hoje ele está com muita dificuldade, mas ele é nosso irmão, ele apenas está em erro. E ele muitas vezes, como nós mesmos estamos, como nós já tivemos em outras vidas, como muitas das vezes nós estamos hoje nessa encarnação, porque a gente não consegue, né, ver o pensamento do irmão. A gente só consegue ver as atitudes. E algumas a gente ainda consegue esconder. Mas se as pessoas que estão ao nosso lado pudessem ver, pudessem escutar os nossos pensamentos, será que nós não seríamos julgados tão quanto? Vocês já pararam para pensar isso? Porque nós seremos julgados não só pelas nossas ações, mas pelos nossos pensamentos, pelas nossas intenções. E Deus sabe de tudo que passa na nossa cabeça e no nosso coração. Jesus humilhou-se e apagou-se para que o mundo se eleve e brilhe para sempre. Jesus veio mostrar, ele se fez pequeno para mostrar o que todos nós podemos alcançar, o que todos nós podemos viver. E vocês percebem que o que Cristo fez foi só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Porque naquela época das leis mosaicas, nós tínhamos os 10 mandamentos, né? Porque eram as leis de Deus, e na época precisavam ver as leis civis também, né? Para que as pessoas pudessem começar a se educar e poder viver os ensinamentos de Deus. Mas quando Cristo veio, ele caiu por terra, naqueles 10 mandamentos, com somente 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo o próximo, eu não roubo. Porque quando eu amo o próximo, eu não mato. Quando eu amo o próximo, eu não cobiço. Quando eu amo o próximo, eu honro o meu pai, a minha mãe. Quando eu amo o próximo, eu não vou desejar nada do meu irmão. Não vou cobiçar, não vou ter inveja. E percebam que esses 2 mandamentos, por mais simples que sejam, ainda é tão difícil da gente viver. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ah, mas é tão difícil amar o próximo. Concordo. Tem dia que é difícil até a gente olhar no espelho e se amar. Mas a gente não pode amar a Deus sem amar o próximo. Por que eu digo isso? Porque se eu não amo o próximo, que Deus está no próximo, como é que eu vou amar a Deus? Se o próximo, meu irmão, é a criação de Deus tanto quanto eu, e eu não amo meu irmão, como é que eu vou amar a Deus? E amar a Deus no simples. Amar a Deus no pouco. Amar a Deus na nossa vida cotidiana. Por que eu falo no simples? Porque Jesus viveu no simples.
Jesus nasceu sem um teto, perseguido, vivia como nômade durante boa parte da sua infância. Quando cresceu, foi amparado, graças a Deus, por José, que veio com a missão belíssima junto com a Virgem Maria. Porque se hoje é uma responsabilidade a gente criar um filho, vocês imaginam a responsabilidade de criar Jesus, um Espírito perfeito, enviado por Deus, para nos ensinar uma coisa tão simples, que ainda hoje a gente não tem entendimento e discernimento para aprender e executar. Porque são coisas bem simples, né? Amar o próximo. Na teoria é muito simples. Mas na prática, para a gente amar o próximo, a gente tem que primeiro se melhorar, se burilar. Porque o que me impede de amar o próximo não é o próximo. Vocês acreditam? O que me impede de amar o próximo sou eu mesmo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um filho. Só uma suposição, eu não tenho. Eu tenho um filho. E por caminhos tortuosos ele andou durante toda a vida. Se envolveu com coisa errada, né? Se acompanhou de más companhias. Praticou todos os crimes terríveis e imagináveis. Mas o que é o amor da mãe? O filho, mesmo que imperfeito que seja, a gente vai amar, né? Mas por que a gente vai amar? Porque é meu filho, é nosso filho. Porque se o problema estivesse no outro, eu não poderia amar meu filho, por mais tortuoso que ele fosse, né? Eu só poderia amar meu filho se ele fosse perfeito, se ele fizesse o que eu quisesse, se ele fizesse o que eu mandasse. Então, se eu sou capaz de amar um filho perfeito, um filho criminoso, um filho tortuoso, o que é que me impede de amar outro irmão que tem as mesmas qualidades e os mesmos defeitos? Vocês percebem, na analogia que eu fiz, que o que nos impede de amar o outro não é o outro? Somos nós mesmos. Que diferença faz? Porque é meu filho? Porque se eu for julgar o ser humano pelo ser humano, pelas qualidades, pelo que ele fez durante toda a vida, eu vou equiparar com qualquer outra pessoa, sendo de sangue ou não. Então, se eu for julgar pelo amor só pelas qualidades ou pelos defeitos de outra pessoa, eu não poderia ser capaz de amar alguém como sangue. Um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Porque ele é tortuoso, ele fez escolhas erradas durante toda a vida. E eu lembro quando eu assisti uma palestra que disse isso, que até hoje marcava na minha cabeça. O que me impede de amar o outro não é o outro, sou eu mesmo. Que está dentro de mim. É o meu senso de julgamento. Mas por que eu julgo o irmão se Deus não me julga? Se Deus me dá todas as tentativas possíveis e imagináveis. Igual um filho, como uma criança que está aprendendo a andar. Quantas e quantas vezes nosso filho cai, a gente vai lá, levanta e ajuda ele a caminhar novamente. E é isso que o nosso Pai Celestial faz com a gente. Ele podia levantar a gente a primeira vez, a gente cair de novo e deixar a gente de bom. Agora como a gente faz com a pessoa vencida, quando a gente diz que vai ver as costas, né? Se Deus fizesse isso com a gente. Quantas e quantas oportunidades Deus nos dá todos os dias? Quantas e quantas oportunidades Deus já nos deu no dia de hoje, nesse dia de domingo? No dia de hoje, nós acordamos com saúde? Nós estamos andando? Nós estamos aqui? Eu digo porque quantas e quantas pessoas hoje não têm água para beber? Não têm um teto? Perderam seus familiares? Estão em situação de guerra? Estão em situação de calamidade? Como estão hoje os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, quantas e quantas vitórias e quantas coisas Deus nos ajudou hoje. Porque até o abrir dos olhos nosso de cada dia é pela graça de Deus. É pela oportunidade que Deus nos dá todos e todos os dias. Então, porque Deus, que não nos julga,
Um Deus que é amoroso, que está aqui para nos educar. Porque Deus não castiga, Deus nos educa. Como a gente vai educar o filho ao longo de sua infância, sua juventude, sua vida adulta, para que seja uma pessoa de bem. É assim que Deus faz conosco. Então por que Deus não julga Deus que é um ser perfeito? E eu que sou extremamente perfeita, cheio de defeitos, cheio de orgulho, eu vou julgar o meu irmão. O que me faz ser melhor que o meu irmão, para que eu não possa amá-lo pelos seus defeitos? Porque nesse estudo que eu fiz aqui, a palavra que mais me veio à minha cabeça é amar o próximo. Como Jesus amou e como a gente tem que se burilar no nosso orgulho. Porque o que nos impede é o nosso orgulho. E quantas vezes a gente escuta aquela uma palavra e a gente guarda e remoe aquela mágoa o resto da vida. Pelo menos eu, até uns 2 anos atrás, eu tinha uma mágoa de uma pessoa. A pessoa talvez não sabia mais nem que eu existia. Mas eu estava carregando aquele peso. E como dizia Paulo, mesmo sendo perseguido, que ele nunca renegou o Deus dele, nosso Deus, ele disse que a arma do cristão é a prece. Para aquilo que eu não consigo, para aquilo que eu não posso, para aquilo que eu não tenho condições de fazer. Se eu ainda não consigo amar de forma genuína meu irmão, se eu não consigo exercer a caridade de forma direta, se eu não consigo exercer a paciência, faça prece. Meu Deus, a prece que eu mais faço. Tire de mim todos esses maus sentimentos. Auxilie esse meu irmão, porque no dia de hoje eu ainda não tenho forças e não consigo. Mas eu peço seu amparo para mim, para tirar todo esse mau sentimento do meu coração e para o meu irmão que ele possa ser auxiliado no que ele precisa. O amor está nisso. Não é você chegar e dar um abraço, você muitas das vezes esquecer, porque é difícil, dependendo do que houve entre você e outro irmão, é difícil. Mas o amor começa no simples, como Jesus ensinou. Então o amor começa na prece, o amor começa no bom pensamento. Eu estou vivendo aquela situação difícil dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu ainda não tenho discernimento, eu ainda não tenho sabedoria e paciência. Eu ainda não consigo nem conversar com aquela pessoa sem me encher de ira, de raiva, de ódio. Então eu vou me recolher, vou fazer uma prece, mas uma prece sincera, por mim e pelaquela pessoa. Percebam que é no simples que Deus está. Deus não quer grandes provas de heroísmo, grandes provas de altruísmo, porque as ações só têm validade se o sentimento for puro e verdadeiro, assim como Deus. Se a sua intenção for de coração, se houver amor sincero naquilo que você faz e naquilo que você fala. Porque é isso que nós vivemos hoje. Quantas e quantas pessoas chegam até nós com palavras vazias? Porque não adianta eu dizer para a pessoa que está ali do outro lado da calçada, que eu estou vendo que está com dificuldade de atravessar a rua, tem alguma deficiência física, eu passar do outro lado e dizer assim: estou torcendo para que você atravesse a rua e não seja atropelado, viu? E o que é que eu fiz? O que é que está ao meu alcance fazer? Hoje eu não tenho condições, como a gente vê hoje nas redes sociais, né? Quantas e quantas pessoas se voluntariaram e foram para o Rio Grande do Sul para ajudar aquelas pessoas que hoje estão precisam? Eu não tenho condições. Eu faço uma prece. Mas a gente muitas das vezes se lembra das grandes coisas. Dos nossos irmãos hoje que estão sem casa, sem lá, perderam seus familiares. Muitas pessoas talvez não consigam nem encontrar os seus corpos. Infelizmente. Pela situação que houve no estado. Mas a gente esquece às vezes do vizinho que está passando por uma dificuldade. Eu não tenho condições de ajudar financeiramente, mas vou fazer uma prece pelo meu vizinho. Eu tenho aquele meu filho que eu tenho uma dificuldade imensa com ele, mas chegou no meu limite do que eu posso não fazer. Vou fazer uma prece por ele. Eu tenho um relacionamento péssimo com meus pais. Meu Deus, eu não sei por que eu vim parar nessa família. Eu vou aprender a amá-los um dia.
Mas hoje eu ainda não consigo, então eu vou fazer uma prece por eles. Jesus encarnou para nos ensinar que o amor está no simples. É a palavra que mais me vem à cabeça. O amor está no simples. Porque a gente sempre acha que a gente precisa ser altruísta, que a gente precisa ter grandes atitudes de generosidade, de caridade. E a caridade mora no simples, mora no pequeno. Jesus fez tudo isso para chegar até a gente. Vocês percebem? Às vezes a gente para fazer uma prece, ou para assistir uma palestra, ou está naquele momento ali que você para escutar um louvor, uma música para se lembrar de Deus. Mas será que a gente precisa só disso para se lembrar de Deus? A gente não consegue se lembrar de Deus quando a gente olha para o nosso irmão? Porque Deus está nele. Assim como Deus está em mim, como Deus me deu essa centelha de vida para que hoje eu estivesse aqui, por mais pecadora e mais errada que eu seja, porque quem está aqui na frente eu escutei há uns 2 meses atrás. Quem mais trabalha é quem mais deve. Eu digo porque hoje eu estou 1 ano e 3 meses de casa. Eu cheguei aqui, eu não estava nem vontade ali na recepção, não falava com ninguém. Hoje a quantidade de tarefas que eu faço. E hoje o que chega para mim, dificilmente eu digo não. Eu só digo não se realmente eu não puder por conta do trabalho. Mas é tão bom trabalhar para Jesus. Vocês têm noção, eu estou acordada desde 5 horas da manhã hoje, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. A gente já fez o trabalho da sopa, a sopa já está pronta, estudei e vim aqui para o trabalho. Talvez durante a semana eu não consiga acordar às 5 horas da manhã. E já acordo de mau humor, já acordo cansada, já vou ter que acordar cedo de novo para ir para o trabalho. Mas como é bom e gratificante você acordar e trabalhar para Jesus. E a gente pode acordar e trabalhar para Jesus todos os dias de nossa vida. A gente começa o nosso trabalho para Jesus quando a gente abre os olhos. A gente se mentaliza Deus, olha para Deus, olha para o céu e agradece. Porque um exercício que nós temos que fazer todos os dias eu digo que eu tenho que fazer porque eu, muitas das vezes, eu me esqueço. É o exercício da gratidão. Porque às vezes você sabe se reclamar de uma situação, de um parente, às vezes não topar o que a gente dá. Então é um exercício todos os dias. E a gente pode trabalhar para Jesus no simples. Como Jesus viveu a vida toda no simples. A gente não tem como fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Mas a gente pode fazer uma prece pelo nosso irmão. Que está dentro das nossas condições financeiras, muitas das vezes praticar a caridade. Porque a caridade não é só financeira. A caridade é moral. E a caridade moral ela é inclusive muito mais importante do que a caridade financeira. Porque nós precisamos do pão para o corpo físico, mas nós precisamos estar preenchidos de Deus todos os dias, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito. Porque o nosso corpo precisa de Deus, nós precisamos de Deus todos os dias de nossa vida. E que nós temos que saber deixar Deus ser presente na nossa vida. Porque quando nós estamos com pensamentos harmonizados com o alto, com Deus, tudo na nossa vida flui melhor. As dificuldades, elas permanecerão, porque as dificuldades que nós passamos durante toda a nossa vida são formas que Deus tem de nos educar. Às vezes, filho da gente comete uma falência ali, a gente bota ele de castigo. A gente pega e troca aquele menino do horário da tarde para o horário da manhã para ele estudar para brincar quando dá cedo. E é isso que Deus faz com a gente todos os dias. E muitas das vezes a gente só sabe se lamentar, namorar, e a gente tem que aprender a amar a Deus no simples. A gente tem que aprender a ser espelho de Deus no simples. A gente tem que aprender a ser presença de Deus na vida das pessoas no simples. Isso eu digo porque eu só percebi isso na minha vida quando eu abri as portas do meu coração para Deus. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente materialista. Eu sempre fui aquela pessoa extremamente dos extremos, na verdade. Para mim, eu era preto, eu era branco, eu era certo, eu era errado, ou a pessoa era perfeita. Eu fazia que nem eu disse anteriormente. Aquela pessoa morreu para mim, virei as costas e pronto. E quando eu entendi o que era o amor de Deus,
na minha vida, foi que eu comecei a ter um olhar diferente. A pessoa que conheceu a Graciele há 10, 15 anos atrás, que não tem contato comigo, se me conhecer hoje, será uma pessoa um pouco melhor. Cheia de defeitos ainda, sim. Porque se nós estamos todos aqui nessa sala, escutando a palavra de Deus, encarnados na terra, é porque a gente ainda tem muita coisa para a gente melhorar na nossa vida. Mas tudo aqui é um pequeno passo. Pequeno passo que a gente dá na nossa vida em direção à vontade de Deus. E é tão bom hoje poder estar aqui na frente falando isso para vocês. Por que eu digo isso? Porque eu sempre escuto que o trabalho é pra gente, né? E é verdade. Fiz outros trabalhos aqui na casa e esse trabalho específico me tocou muito. Porque eu sempre fui uma pessoa que se olhava no grande. Eu sempre fui uma pessoa que só olhava porque chamava atenção. E eu precisei abrir as portas do meu coração para Deus, para enxergar Deus no pequeno. Na casa que eu moro, no trabalho que eu tenho, nas pessoas que estão comigo, até aquelas pessoas que tem dia que a gente dá vontade de entregar diretamente para Deus, de forma bem direta, na forma física mesmo, porque são difíceis. E a gente tem que agradecer. Ninguém cruza o nosso caminho à toa. Nada acontece na nossa vida à toa. Tudo está aqui, pelo plano maior de Deus para nos educar, para nos elevar. Porque foi essa meta que Jesus ia mostrar para a gente que não é difícil da gente viver. Porque Jesus não fez grandes feitos durante a sua vida. Jesus não fez grandes milagres. Os milagres que Jesus fez, vocês se lembram o que é que Jesus dizia quando ele curava alguém? Vocês se lembram da passagem da mulher que tinha um problema de sangramento? E que ela se esforçou bastante. E ela só tocou nas vestes de Jesus. E ela foi curada. O que foi que Jesus respondeu? A tua fé te curou. E é isso que eu quero fazer uma reflexão para vocês hoje. Essa mulher, ela teve o livre-arbítrio dela, que é uma coisa que todos nós temos. Mas ela se esforçou para procurar Deus. Porque quantas e quantas pessoas naquela multidão talvez tivessem doenças piores, físicas e espirituais, piores do que essa mulher, mas não tiveram força de vontade, mas não se esforçaram, mas não arriscaram, não tiveram fé suficiente, porque ela teve a fé de só tocar na veste de Jesus. Porque Jesus poderia ter curado todas aquelas pessoas que sempre estiveram ao seu lado durante toda a sua vida, mas só foram curadas as pessoas que procuraram a Deus. Percebam como é diferente? Nós temos o livre-arbítrio de procurar a Deus todos os dias de nossa vida. A gente procura? Se a gente parasse para pensar, a gente procura Deus todos os dias? Jesus fez tudo que estava ao alcance dele. Ele se diminuiu como homem. Ele saiu num plano muito maior e melhor do que a gente está aqui. Para vocês terem uma noção, é como ele tivesse saído assim, do Sol e tivesse ido para Plutão. Ele tivesse saído do astro mais iluminado que nós temos hoje na nossa Via Láctea e tivesse ido para um lugar muito escuro, que foi o que aconteceu. Porque a Terra ainda é um lugar muito escuro, que é habitado por pessoas com seres imperfeitos como nós. Então, todos os milagres que Jesus fez, ele sempre disse, a tua fé te curou. E quantas coisas a nossa fé é capaz de curar, mas nós não a temos. Nós não temos fé suficiente no nosso coração. Muitas das vezes por achar que nós não somos merecedores. Porque eu já tive esse pensamento. Eu estou falhando. Antes mesmo de eu começar aqui no estudo, eu estava ali em pé, pedindo inspiração. E eu conversando com o Joaquim também, eu sei que eu não estou merecendo muita coisa não, que eu andei dando uns vacilos esses dias, mas me ajude. É importante que a gente saiba reconhecer assim as nossas falhas. Porque quando a gente reconhece as nossas falhas, é o começo
para o nosso aprendizado e para o nosso melhoramento. Porque se a gente achar que a gente não tem falha, para que eu vou mudar? Para que eu vou buscar me melhorar todos os dias? Porque ninguém aqui é perfeito. Às vezes a gente vê uma pessoa que eu gosto muito de assistir palestra no Instagram, no YouTube, e eu vejo aquelas pessoas, elas falam com tanta propriedade, com tanto conhecimento, fazem referência de tantos livros, falam palavras tão difíceis. Mas de que é que adianta eu saber tudo isso e eu não viver a fé verdadeira dentro do meu coração? De eu não viver essa fé e essa intimidade com Deus todos os dias de minha vida? Porque a fé em Deus não está no sábado que eu vou para a palestra, ou no domingo que eu vou para a missa, ou no dia do culto. Deus não está entre paredes, Deus está dentro do nosso coração. Basta a gente saber procurar. Procurar viver Deus no simples. A gente volta para o primeiro ponto. Deus é o simples. Deus é o amor puro, é o amor genuíno. Deus não quer grandes feitos de nós, não. Ele só quer que a gente tenha a mesma fé como aquelas pessoas que Jesus curou. Ele quer que a gente procure Ele com tanta fé, a fé verdadeira dentro do nosso coração. Foi quantas e quantas vezes a gente, durante o dia, a gente não se lembra nem que Deus existe. A gente, muitas das vezes, a gente só se lembra de Deus na dificuldade, na doença, na dificuldade financeira, na dificuldade familiar. Às vezes tem dia que a gente reclama até do calor. Vocês já repararam? A gente reclama do calor. E hoje tem irmão nosso que estava pedindo a Deus um céu limpo como esse que a gente está hoje. Para poder viver. Para sobreviver. Percebam que a gente reclama de tudo. Se está quente, a gente reclama. Se está chovendo, a gente reclama. E que, mais do que a reclamar, a gente aprenda a exercitar a nossa fé nas pequenas coisas, na gratidão do dia a dia, no nosso melhoramento. Porque a gente está no caminho de perfeição. Eu acho que eu vou demorar um bom tempo ainda, mas eu peço a ajuda de Deus a todo dia. Por que eu peço ajuda? Porque eu sei que sozinha eu não consigo. Sozinha eu vou falhar. Sozinha eu vou me entregar aos desejos da carne. Quais são esses desejos da carne? Ao ódio, ao orgulho, à ingratidão, aos maus pensamentos. Porque a gente vive provações todos os dias de nossa vida. Mas a gente tem o livre-arbítrio. O mesmo livre-arbítrio que as pessoas que foram curadas por Jesus tiveram de procurar a Deus. Nós temos o livre-arbítrio de procurar a Deus todos os dias de nossa vida. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Até quando a gente vai dormir, porque tem dia que eu durmo igual o Juninho. Me deito, apago, me lembro nem que Deus existe. Aí quando é no outro dia, eu estou com a consciência pesada, aí eu me recomendo a Deus. Peço para que eu tenha um sono reparador, um sono tranquilo, que Deus me leve, ou para o trabalho ou para o auxílio que eu preciso. Que a gente precisa de reparo, de auxílio todos os dias de nossa vida. E a noite, principalmente, é a hora que a espiritualidade mais age na nossa vida. Então, do bom dia que a gente dá a Deus ao boa noite, a gente tem que inserir Deus em nossas vidas. Ah, mas às vezes a gente fala que conhece tal pessoa, a boca dela é a palavra de Deus, mas as atitudes dizem ao contrário. Bom, pelo menos Deus já está na boca. Está faltando só ir para o coração, já é um caminho. Mas vocês percebem que é mais fácil Deus estar no nosso coração do que na boca? Por que eu falo isso? Porque é mais fácil eu estar no lugar de vocês sentadinha aí fazendo uma prece do que eu estar aqui na frente falando para vocês e algumas pessoas aqui na rede social. A gente tem que se mais, passar pelo nosso orgulho, pela nossa vergonha. Como às vezes tem aqueles irmãozinhos que batem na porta da gente, né? Às vezes domingo de manhã, 7 horas da manhã, você está vendo aquele soninho, né? Tem uma pessoa batendo na sua porta para falar de Deus. É um trabalho muito bonito, que eu não tenho coragem de fazer, mas é um trabalho muito bonito. Mas a gente pode bater na porta de Deus todos os dias. Com a prece, com o pensamento.
E aqui, mais uma frase. O Senhor, que não se fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição de Deus. O que falta Deus fazer? Porque Ele mandou um Espírito puro e perfeito para cá, para a terra. Há 2000 anos atrás, e foi o que a gente fez? A gente escorraçou, né? A gente maltratou, negou, explicou, matou, crucificado, foi uma das mortes mais terríveis possíveis que existe. Cada pessoa ser escorraçada, ela morre, a sensação de morrer afogada no seco, né? Porque ele foi sufocado pelo peso do próprio corpo. Foi misturado com ladrões, foi ridicularizado, foi zombado, foi traído pelos seus próximos. O que falta Deus fazer nas nossas vidas para a gente aprender a amar Deus simples? Porque nós temos o livre-arbítrio. Vocês já viram nas televisão, já aparece aquela pintura que existe Deus com a mãozinha bem esticadinha, que é no teto da Capela Sistina. Deus com a mão bem esticada do céu, em cima da nuvem. E tá o homem aqui, ó. O braço esticado, mas ele tá com o dedo assim. A representação daquele desenho é muito simples. Deus está lá, o braço esticado. Deus estica o braço para a gente todos e todos os dias de nossa vida. Mas está faltando eu, ó. E ali encostar. De eu dar a minha mão para que Deus me ampare e me acolha todos os dias de minha vida. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. A gente não vive numa ditadura, né? Porque se fosse assim, a gente não estava aqui nesse mundo de provas e expiações. Deus dizia como é que nós era para ser, e a gente ia ser bom, ruim, querendo ou não, né? Não, Deus nos dá o livre-arbítrio. A coisa mais preciosa que eu acho que Deus já nos deu é o livre-arbítrio. Mas que nós saibamos usar esse livre-arbítrio todos os dias de nossa vida para buscar a Deus. Para buscar a Deus no simples. Para buscar a Deus com amor, com fé. Porque muitas das vezes a gente faz uma prece, como eu já fiz, como é aquela prece, eu estou passando por um momento de dificuldade e eu quero que Deus resolva o meu problema. É como se eu quisesse que chegasse uma pessoa, encarnada mesmo, pegasse aqui, minha filha, tá aqui, o seu problema resolvido. Para mim, isso não é a fé sublime. Por que eu falo isso? Não é? Ah, então no momento de dificuldade que eu passar na minha vida, eu não posso pedir a Deus. Deve. Que é o único ser que existe na face da terra, de todo planeta, todo homem que existe, do início ao fim, que Deus é eterno. Nós estamos imersos em Deus, no pensamento de Deus. Tudo só existe porque Deus pensou para que existisse. Nós estamos aqui porque Deus pensou para que nós estivéssemos aqui, porque tudo é providência divina. Tudo só acontece com a permissão de Deus. Precisa de uma galerazinha para ajudar ele? Precisa. Como Cristo que criou a terra. Que a terra foi criada para a gente estar aqui, para a gente ficar na nossa escolinha dominical na terra, para a gente poder aprender a ser gente. Porque o ser humano é o único animal, percebam, que pela ciência nós somos categorizados como os animais, né? Mas o ser humano é o único animal que ele nasce e ele precisa aprender a ser o que ele é. Como é que é isso? O gato, ele nasce gato, ele cresce, ele sabe o que ele tem que fazer o resto da vida. O cachorro nasce cachorro, ele sabe porque ele sempre existe dele. E nós não. Nós temos que crescer e aprender a ser gente. Olha como é difícil. Por isso que é tão difícil a gente botar uma criança no mundo e fazer dela gente. Que é um ser que nasce, não sabe comer, não sabe fazer nada sozinho. Até boa parte da sua infância precisa de outras pessoas que sejam responsáveis para que ele sobreviva, não é que ele viva, que ele não se mate, né? Porque uma criança pequena não sabe. Todos os dias ele comete atentados contra a própria vida e ainda se zanga porque você impede. E é isso que Deus faz todos os dias da nossa vida.
a gente já está aqui, todo mundo já no nível de entendimento, de maturidade. Porque se nós estamos aqui hoje, é que nós já começamos a procurar Deus. Isso é muito importante. Porque a gente precisa sim de pontos para fortalecer a nossa fé. De pontos que nos conectem com Deus. Porque às vezes a gente precisa, né? Eu não preciso ir para o meu quarto para dormir. Eu não vou dormir na rua. Né? Eu não vou cochilar a parede para dormir. Eu preciso ir. E às vezes a gente precisa realmente de alguns lugares para a gente poder se conectar com Deus. Pelo menos o início dessa conexão. Hoje, isso aqui é um início e é uma coisa muito bonita, porque vocês estão aqui, as pessoas aqui presentes que estão acompanhando a gente através da live, é o primeiro passo de tudo. Mas a gente precisa aprender a procurar Deus dentro da gente. A gente roda, vai para tantos lugares, vai para várias crenças, várias religiões. Ah, não gostei do pastor, não gostei do padre, eu não gostei do missionário. Porque você está procurando o lugar errado. Você está procurando Deus entre paredes. Deus não está entre paredes, Deus está dentro da gente, dentro do nosso coração. E essa é hoje a palavra que eu quero deixar apontada na cabeça de vocês. Deus já fez de tudo para chegar até a gente. O que eu tenho feito para chegar até Deus? O que eu tenho feito de forma consciente? Como eu tenho usado esse meu livre-arbítrio para procurar Deus? Porque Deus está aqui, dando todos os dias. Tem dia que eu dou rabisaca, tem dia que eu moro bem na cara de Deus, tem dia que eu bato a porta. Quando eu vou deixar Deus entrar no meu coração? Quando é que eu vou dar a mão de volta para Deus? E durante todo esse estudo de hoje, a palavra é: Deus está no simples. A gente não precisa procurar Deus nos grandes feitos. Ah, só vou ser uma pessoa caridosa se eu fizer grandes doações de forma financeira. Ah, eu não consigo perdoar meu irmão, vou ser entregado o resto da vida com ele, não consigo amar ele. Mas você vai entender que Deus está no simples. A caridade está no amor que a gente tem pelo irmão, no amor que a gente tem a Deus. Voltamos para os 2 mandamentos que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O amor começa aqui, mas principalmente aqui, quando a gente entende. Porque muitas das vezes a gente entender e saber uma coisa e a gente fazer completamente diferente. Mas se ainda não está nas minhas condições de fazer, se não está ainda na questão de eu perdoar diretamente, de eu conviver com uma pessoa, de eu fazer algo por uma pessoa diretamente, começa a amar o teu irmão da forma mais simples que tem. Faz uma prece. A prece, minha gente, é a forma mais fácil que a gente tem de se conectar com Deus e a nossa maior arma como cristãos. Mas a prece que eu não sei uma oração bonita. Eu não sei como é que eu peço. Pede a Deus e conversa com Deus como você gostaria de conversar com seu pai. Porque às vezes a gente tem aquela limitação com os pais da gente que a gente não aprende a conversar com o pai e mãe, né? Às vezes é só aquele grito de cima para baixo, a gente tem que obedecer, não, Deus não é assim não, Deus. A gente consegue falar com Deus de forma sincera e verdadeira. Conta para Deus o que passa no teu coração. Conta para Deus o que você sente. Mostra para Deus, meu Deus, hoje eu estou passando por isso. Eu estou com tanto sentimento ruim dentro de mim. Me ajude, como é que eu vou resolver isso? Porque Deus manda. Manda sinais todos os dias de nossa vida. Mas às vezes a gente está tão sério, com uma vida tão grande nos nossos olhos, por conta dos nossos maus sentimentos, do nosso orgulho, que a gente não consegue enxergar. Que nós possamos tirar essa venda do orgulho, do egoísmo dos nossos olhos, para a gente aprender a enxergar e amar Deus no simples. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje no nosso estudo. Viu? Então, obrigada a todo mundo que veio. Obrigada a quem está aí acompanhando a gente nas redes sociais. A gente já vai aqui encerrar o nosso